Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista, que querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes. Aquela outra pessoa que foi alvo da Polícia Federal, da Operação Lesa Pátria, nessa quarta-feira, que era de Brasília, ela não tinha sido encontrada. Outros dois foram encontrados e foram presos. Mas essa de Brasília, ninguém sabia onde estava. E o nome dela, Margarida Marinalva, é uma advogada de Brasília. Agora, a Margarida Marinalva viu que a pressão que o pessoal estava atrás dela, ela resolveu se entregar à Polícia Federal. Só que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal já tem todas as informações dela. Aí ela se entregou. Agora, os bolsonaristas realmente são de uma incompetência muito grande. Olha bem, na Câmara dos Deputados foi montado várias CPIs. Por exemplo, a CPI do MST, a CPI da Lojas Americanas, a CPI do futebol. Nenhuma delas só gastou dinheiro público, dinheiro da população que paga os seus impostos direitinho e não chegou a nenhuma conclusão. Por quê? A direção, o presidente da CPI, eram todos incompetentes. Um exemplo, aquele presidente da CPI do MST, o tal de Zucco. Aí o que acontece? Quem era o incompetente que ficou de fazer o relatório? O relator da CPI do MST era o tal de Ricardo Salles. Sabe quem é o Ricardo Salles? O Ricardo Salles foi incompetente para fazer o relatório da CPI. Mas ele não foi incompetente quando foi ministro do genocida Bolsonaro e fazia contrabando de madeira para os Estados Unidos. Isso tem processo na justiça. Agora tem a outra CPI das Lojas Americanas. Todo mundo sabe quem é os bambambam das Lojas Americanas, que é o trio Esperança lá, que compraram a Eletrobras, todo mundo sabe. E da onde que eles arrumaram o dinheiro para comprar a Eletrobras? Agora, o relator da CPI das Lojas Americanas não saber como fazer acabar em nada, como a CPI do futebol e a CPI do MST. Bom, a do MST a gente já sabia, porque já tinha, todos nós já sabíamos quem era o presidente da CPI, que é o tal de Zucco, que é tenente-coronel. Imagina, agora um tenente-coronel. E o outro era o ex-ministro do Bolsonaro, que o negócio dele é grana. O negócio dele é dinheiro, ele meteu a mão na grana. Por isso que ele está envolvido no contrabando de madeira para os Estados Unidos. Por aí você veja bem como é que
como é esses bolsonaristas. É de uma incompetência muito grande. O ministro Barroso, ele assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal, no lugar da ministra Rosa Weber, que se aposentou, inclusive. Então, quem vai assumir agora é o Barroso. Ele passa a ser ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque ele que assume com um mandato de 2 anos. A Câmara aprova o crédito de 200 milhões à agricultura sob obstrução da oposição. A frente parlamentar ruralista, conservadora, querem paralisar os trabalhos do Congresso por protesto contra o Supremo Tribunal Federal. O ministro descarta, eu estou dando algumas informações do que está acontecendo no geral, né? O ministro descarta retorno do horário de verão. O governo tem sido pressionado pelo setor de bares e restaurantes para voltar com o horário de verão. Agora, parece que o governo Lula não está querendo. As chuvas no Rio Grande do Sul, o Lula se reúne com Eduardo Leite e edita uma medida provisória que agiliza a liberação de 1 bilhão de verba para ajudar a recuperar a economia dos municípios atingidos por toda aquela chuva, aquele deixou o Rio Grande do Sul assim num bagaço danado. Agora, uma das coisas que eu tenho assim que às vezes eu fico pensando, por exemplo, na época que o Bolsonaro governava, quer dizer, ele estava no governo, isso não significa que ele governava, mas ele estava no poder. Nenhum sindicato, nenhuma associação, ninguém, nem em 4 anos, ninguém fez greve de absolutamente nada, ninguém protestou contra absolutamente nada. Agora o sindicato, o Lula assumiu, o sindicato todos já estão fazendo greve. Inclusive, os trabalhadores da USP anunciaram a paralisação de apoio à greve do metrô e da CPTM e da Sabesp. Quer dizer, todo mundo agora vai fazer greve. A entidade também reafirma interesse de colaborar com a mobilização de estudantes que reivindica a contratação de professores efetivos. Quando fala assim de greve da USP, eu já fico até me arrepia, porque eu lembro daquela do 20 centavos, que a 20 centavos, a greve por 20 centavos na condução, deu, sabe no que ela chegou? No golpe da Dilma, o Temer assumir a presidência e a eleição do Bolsonaro. Agora, eu acho que tem que fazer greve. Os trabalhadores têm que se movimentar organizadamente, mas eu tenho algumas dúvidas com alguns setores. E agora, o Partido Novo resolveu filiar o Deltan Dallagnol. E o Amoedo caiu matando de paulada. Diz que o Deltan Dallagnol é ficha suja. E agora o Dallagnol não tem para onde ir. E eu acho que está certo, inclusive, porque
é o fim da picada. Esse pessoal que quer se aproveitar das coisas. A advogada Margarida Marinalva de Jesus, que era terceiro alvo da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, deflagrada nessa quarta-feira, dia 27, ela se entregou à Polícia Federal. Ela não tinha sido encontrada nos endereços investigados pela Polícia Federal. Nas primeiras horas do dia, passou a quarta-feira foragida. E ela é suspeita de incitar a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Agora, vou lhe falar uma coisa. Ela também teria praticado os atos de vandalismo no Senado Federal e em outras frentes. Marinalva também é acusada pela Polícia Federal de esconder os celulares dos terroristas. E ela chegou a ser alvo de busca e apreensão para que os aparelhos aparecessem, que fossem recuperados pela polícia. E a defesa da advogada negou as acusações e alega que ela não teria participado dos atos de terrorista de 8 de janeiro. E ela foi até o local apenas para oferecer o serviço de advogada para os golpistas. E ela representaria ao menos 20 participantes dos atos terroristas. E a prisão da Marinalva foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e ocorre no âmbito da 17ª Operação da Polícia Federal, que prendeu também os terroristas Ailton Francisco de Lima, conhecido como Bahia, e Basília Batista, também foram presos na operação desta quarta-feira. Ele fez uma live, quer dizer, essa Marinalva, ela diz que foi lá para falar para o pessoal e oferecer o serviço de advocacia dela. Só que o negócio é o seguinte, tem gravação que deve ter sido ela mesmo que gravou, ela sentada na cadeira, com toda aquela quebradeira, ela sentou na cadeira do Alexandre de Moraes. E ela já tinha sido presa e liberada dias. Mas depois que ela foi liberada, ela voltou aos ataques aos poderes públicos. E além da prisão, a operação dessa quarta-feira cumpriu outros 10 mandatos de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Agora, essa Marinalva, ela está em maus lençóis, porque a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal tem tudo já fizeram as investigações e a polícia agora, nessa operação Lesa Pátria, quando eles chegam na pessoa, é porque eles já investigaram, eles já têm prova suficiente, por isso que eles vão prender. Porque quando eles não têm prova suficiente, eles fazem busca e apreensão. Agora, da Marinalva e dos outros 2 que foram presos ontem, tem prova suficiente do que eles fizeram. Por isso que a Polícia Federal foi prender. E aí a Margarida Marinalva ficou, fala, pô, não tem jeito, não tem para onde fugir.
Então ela se entregou à Polícia Federal, porque ela se entregando, inclusive, ela vai, no processo, ela é beneficiada. Agora, esses bolsonaristas que fizeram esse ato de terror no dia 8 de janeiro, o objetivo deles, como foi, tá gravado, tem vídeos, tem fotos, tem depoimento, inclusive de generais lá no quartel do Exército. O objetivo deles não era só aquele ato de terror, porque ato de terror eles fizeram antes. Fizeram no dia 12 de dezembro. Tentaram fazer um ato de terror que seria o maior ato de terror do Brasil, que foi aquele de colocar a bomba lá no aeroporto de Brasília. E depois de tudo isso, eles resolveram fazer o mote final, que era o ato do dia 8 de janeiro, que era entrar no Palácio, invadir o Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e o Senado. E foi isso que eles fizeram. E detonaram tudo. Eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico. Porque o objetivo maior era o golpe de Estado, para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que uma ditadura militar nós já tivemos. Em 64 nós já tivemos isso. E ficou quase 30 anos. E a população sabe muito bem o que é a ditadura militar fascista. Todos nós conhecemos porque passamos por elas e sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nunca mais ditadura militar, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal para ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui e um tchau, pessoal.